Boa noite, irmãos. Graça e paz, sejam bem-vindos. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua noite aí. Bom, antes de mais nada, a melhor maneira de entrarmos na presença do nosso Deus é em oração. Que a gente possa acalmar os nossos corações, aquietar aí as nossas ansiedades e rogar ao Senhor que Ele fale conosco nessa noite. Quero de pedir ao nosso querido irmão Diácono Nelson ali para estar fazendo uma oração para a gente iniciar nosso estudo aí. Amém. Bom, hoje é o último dos estudos da série Conhecendo o Espírito Santo. E hoje nós vamos, pela graça desse mesmo Espírito, aprender sobre a plenitude do Espírito Santo. Aprender o que significa isso, de que forma isso se aplica a nós. Será que a gente compreende isso da maneira correta? Nós vamos tentar explicar isso aqui nessa noite. Tá joia? O primeiro texto que a gente vai ler, o texto que vai dar base para o nosso estudo, é Efésios capítulo 3, versículo 19. Efésios capítulo 3, 19. Gostaria de pedir aos irmãos para estarem atentos aí também, com a Bíblia em mãos. O pastor vai estar transmitindo ali alguns versículos para a gente, porque é um assunto bastante grande, e a gente o que nós queremos falar aqui não é de nós mesmos. Queremos que, à luz das Escrituras, você saia daqui hoje sabendo um pouco mais a respeito desse assunto, que é a plenitude do Espírito Santo. Então, vamos ter bastante textos aí para a gente compartilhar. Efésios, capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o texto que vai dar base para o nosso estudo nessa noite. Note que as Escrituras falam que a gente precisa conhecer o amor de Deus, e sermos tomados da plenitude dele. Então, é um desejo do Senhor que nós tenhamos a plenitude do Espírito Santo conosco. E se é um desejo de Deus, certamente vai ser cumprido, vai ser alcançado. É possível que eu e você vivamos essa realidade, obtenhamos a plenitude do Espírito Santo. Primeiro, a gente precisa entender que Deus determinou que tudo na igreja, tudo que acontece na igreja é feito através da pessoa do Espírito Santo. Tudo que a igreja faz, todos os dons que a igreja recebe, todos os serviços que a igreja oferece, é através do Espírito Santo. Alguém já viu o filme Avatar? Aquele dos bichos feios lá, azulzão e tal? Isso. Tem uma árvore ali que eles falam que é a fonte de vida do planeta. E há naquele planeta ali uma crença que tudo é interligado, está tudo muito unido, tudo junto. E essa árvore, que é o centro de tudo, dela sai toda a vida do planeta. Há um determinado momento no filme em que essa árvore é destruída e mostra de fato isso. Por baixo da terra, por baixo ali
de onde ninguém via, as ramificações dessa árvore se espalham por todo o planeta. Todas as criaturas, tudo que vive ali é em função daquela árvore. É algo que ninguém vê, mas a seiva daquela árvore está o tempo inteiro circulando o planeta e dando vida para todos aqueles seres que habitam ali. Assim o Espírito Santo de Deus é algo semelhante com isso. Nós não o vemos, mas é Ele quem promove a unidade. É Ele que une todas as coisas. É Ele que une a mim e a você. O Espírito é um só. Né? Por isso que a igreja é chamada de igreja universal, seja a igreja no Brasil, a igreja coreana, a igreja, né, perseguida na China, a igreja, onde quer que tenha uma igreja de Cristo. É o Espírito Santo de Deus quem promove essa unidade. Não importa onde esteja, não importa em que lugar esteja. O que importa é que é unido pelo Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo de Deus, é a igreja genuína do Senhor. É mais ou menos assim, a gente não consegue enxergar, mas o Espírito está unindo todas as coisas, né, para que haja, de fato, crescimento na igreja. O derramamento do Espírito Santo é algo que foi predito já foi profetizado desde o Antigo Testamento. Deus já vinha falando que iria derramar do Espírito Santo dele desde o Antigo Testamento. Antes da vinda de Cristo, já era uma promessa do Senhor que teríamos o seu Espírito. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, 3. O pastor deve passar ali para a gente. Diz assim, ó. É 3. Versículo 3. Isso. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Uma promessa do Senhor a respeito do Espírito Santo que viria sobre a igreja. E a posteridade ali que está falando é aqueles que viriam, né, depois da pessoa de Cristo. Claro, Cristo, o cabeça da igreja, essa igreja, então, que viria depois dele, receberia da parte do Senhor esse Espírito. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, também diz assim: Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne. No versículo 20 diz assim: Para que andem os meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mais uma vez, promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, versículo 28, acho que esse aqui também é bem conhecido. Diz assim: E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Mais uma vez, a promessa do derramar do Espírito Santo de Deus. Mas o que é, ou como definir o Espírito Santo de Deus? Se alguém perguntasse para vocês como definir o Espírito Santo, como você definiria isso? O Espírito Santo de Deus é o quê? É apenas um espírito? É um sopro? É o quê? Uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? O que te faz afirmar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa? É disso que a gente vai falar. O Paulo falou de um algo que acontece com o Espírito Santo, que é o sofrimento. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele é dotado ele tem atributos que caracterizam uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é simplesmente algo que Deus enviou, não, ele é uma das pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa dotada de conhecimento. O Espírito Santo de Deus é dotado de vontade. O Espírito Santo de Deus tem uma mente própria. Né? O Espírito Santo é dotado de amor, de inteligência. Ele se entristece, ele sofre. E dependendo do que fizermos, conseguimos até mesmo apagá-lo. Não é? E vamos ver aqui então alguns textos que
que falam para a gente a respeito do Espírito Santo. Alguém pode abrir para a gente aí 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao 11? 1 Coríntios 2, do 9 a 11. Outra pessoa pode abrir 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 11. Como eu disse, tudo que vai ser dito aqui é amparado nas Escrituras de Deus, né, nas palavras de Deus, para que você possa sair daqui conhecendo um pouco mais do Espírito Santo e saber que o que está sendo ensinado aqui é a palavra de Deus, não é algo, né, que a gente está criando da nossa própria mente, é tudo embasado aqui na palavra do Senhor. A primeira coisa que eu falei é que o Espírito Santo de Deus ele é dotado de conhecimento. 1 Coríntios 2, de 9 a 11. Olha só, o Espírito Santo de Deus é dotado de conhecimento, mas conhecimento de quê? O que o Espírito Santo de Deus conhece, né, que a gente precisa dele para que também o conheçamos? Deus. Quem melhor para revelar o Senhor, Deus para nós, senão aquele que o conhece, que é o Espírito Santo. O espírito do homem conhece coisas naturais, coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Por isso, precisamos dele para que conheçamos um pouco mais de Deus. Eu disse também que o Espírito Santo é dotado de vontade. Alguém lê 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios. Olha só. Mas onde é que está vontade no texto que o Breno leu, né? Aí o texto fala que o Espírito Santo distribui os dons para cada um como lhe apraz, como ele quer. Vontade. É de acordo com a vontade dele. Ele me conhece, ele conhece o Paulo, ele conhece a Simone, ele sabe a capacidade que cada um de nós temos, o que cada um de nós podemos suportar e de que maneira cada um de nós pode ajudar, trabalhar na igreja para o crescimento, né, e para o amadurecimento do povo de Deus. Então ele distribui os dons da forma que ele quer. Ele, melhor do que ninguém, nos conhece. Né, o Espírito Santo de Deus, como eu disse, também tem a mente, ele pensa, né, ele age. Quer ver Romanos capítulo 8, versículo 27? Coloca aí para a gente, pastor, por favor. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é ele quem intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações e sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito Santo de Deus é dotado de uma mente, é alguém que pensa, que é dotado de razão, é um ser racional, que tem um propósito, é claro. Foi mandado pelo Senhor, como a gente disse aqui logo no início do estudo, tudo que a igreja faz, tudo que a igreja opera, tudo que acontece na igreja é feito na dependência do Espírito Santo de Deus. É Ele quem capacita a igreja para poder fazer a vontade de Deus, para poder viver aquilo que o Senhor preparou para a igreja. Para não nos prolongarmos muito, né, como eu disse, o Espírito Santo de Deus ele é dotado de amor, é dotado de inteligência, ele se entristece, não é? A gente vai ver aqui também alguns símbolos bíblicos que remetem ao Espírito Santo de Deus. Em determinado momento, em determinado tempo que você for ler na Escritura, você vai ver, né, a determinado versículo falando do Espírito Santo de Deus como fogo. Atos 2, 4, bem conhecido esse texto, né, que fala do Pentecostes. Atos 2, versículo 4. Olha lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram... Não, esse não. A língua de fogo é esse mesmo. Isso, é 2:3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Vento, nesse mesmo texto também, fala, né, que veio do céu um som como de um vento impetuoso. João 3:8 também nos fala do Espírito de Deus, né, como sendo um vento. João capítulo 3, versículo 8. E o vento sopra onde quer,
Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Né? Então, aquele que nasce de novo, aquele que tem o Espírito de Deus, é comparado como o vento. Sopra aonde Deus quer e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, a não ser que seja o Senhor mesmo, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo também, né, muitas vezes é chamado aí, é colocado, é significado como um sopro, né? Como água. Água também, eu acho que é um dos mais, o que mais se utiliza, né, para falar do Espírito Santo de Deus. Uma pomba, quando ele desce sobre Cristo, né, que Jesus está ali, foi batizado, o Espírito foi colocado sobre ele como uma pomba, num óleo, né, no Antigo Testamento, quando se ungia um rei, um sacerdote, para o ofício, para o trabalho, também ali era como se fosse o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre aquela pessoa. E aí a gordura dos antigos sacrifícios, não é que subia às narinas do Senhor como um cheiro suave. Aquilo é o Espírito Santo que intercede por nós como gemidos inexprimíveis, não é assim que a Bíblia diz, que a gente não sabe nem orar como convém? E o que significa hoje aquele perfume suave, aquele cheiro suave que sobe às narinas do Senhor, se não as nossas orações? Esse é o Espírito Santo de Deus quem fala, que intercede ao Senhor por nós, porque a gente nem sabe orar como convém. Esse aqui eu quero me demorar um pouco mais, nesse ponto 3 do nosso estudo, que fala do ministério do Espírito na vida de Jesus, o cabeça da igreja. E eu gostaria de fazer um link com a primeira coisa que eu falei aqui, quando a gente começou, que tudo na igreja é feito na dependência do Espírito Santo. Gostaria de apontar para Cristo, para a pessoa de Jesus, e o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É claro que, guardadas as proporções, tudo devidamente guardado aí, mas eu gostaria de comparar, né, a nossa vida espiritual a partir do momento da conversão com a vida de Cristo, com aquilo que o Espírito Santo operou na vida de Jesus. E por que isso, então, por que o Espírito Santo é necessário para que a igreja consiga efetuar o seu papel? A primeira coisa está em Lucas, capítulo 1, no verso 35. Lucas, capítulo 1, verso 35. Olha lá. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso é o anjo falando para Maria, logo na concepção de Jesus, que ela seria concebida pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, eu quero comparar essa ação do Espírito Santo na vida de Cristo com a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus, quando foi falar com Nicodemos, ou quando Nicodemos foi falar com Jesus, Jesus disse a ele que era necessário um novo nascimento. Era necessário nascer de novo. Como Cristo aqui foi nascido no Espírito, assim é todo aquele que faz parte da igreja. Precisamos ser de um novo nascimento, precisamos passar por esse nascimento espiritual, vamos dizer assim. Assim como Cristo foi nascido do Espírito, todos nós, em um determinado momento, tivemos um encontro com o Espírito Santo de Deus. Dessa mesma forma, não da mesma forma que Cristo. Cristo, né, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, como eu disse, guardadas as devidas proporções, nós também nascemos do Espírito. Tudo que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Somos nós. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, versículo 1. O pastor vai colocar ali. Alguém lê para a gente, por favor? Olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou. O que significa? Jesus estava cheio, Jesus tinha com ele a pessoa do Espírito Santo. Jesus não andou sozinho, Jesus não agiu sozinho. Os milagres que Jesus fez foi através do Espírito Santo.
Jesus orava constantemente, falava com o Senhor constantemente, porque o texto de Paulo, Efésios, que fala que ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, Gálatas, né, que Jesus Cristo não usou, como ele se esvaziou de si mesmo, mas se ele se esvaziou de si, se ele não usurpou o poder de Deus, se ele não usou, né, o ser Deus para poder fazer milagres e sinais, como então Jesus operou sinais e maravilhas? É muito fácil a gente responder, porque Jesus era Deus, era sim, mas o texto, a Bíblia fala que ele não usurpou o ser igual a Deus. Tudo que Jesus fez, ele fez através do Espírito Santo de Deus. Lembra disso? Jesus fala, eu sou o caminho. Nós temos que andar nas pisaduras deles, temos que andar como Jesus andou, né? Agir como Jesus agiu, experimentar o que Cristo experimentou. Por isso que a gente está aqui nesse processo de santificação, que é tão dolorido. Não seremos jamais transformados, né? Terminará aqui esse processo aqui, enquanto estivermos na terra, não vai terminar. Mas um dia a gente vai chegar lá. Jesus foi guiado pelo Espírito. O mesmo texto de Lucas que a gente leu também fala que ele foi guiado para o deserto para ser tentado. Né? E quem somos nós se não formos guiados pelo Espírito Santo? A Bíblia fala que é um cego guiando outro cego. Já imaginou 2 cegos andando na rua, um guiando o outro? Não vai dar em lugar nenhum. Da mesma forma que Cristo nasceu do Espírito, foi cheio do Espírito, foi guiado pelo Espírito, nós também precisamos disso. É o Espírito Santo agindo em nós o tempo todo, como agia na pessoa de Cristo. Jesus Cristo, quando pregou, quer ver? Lucas, capítulo 4, versículo 18, fala da pregação de Cristo. O Espírito de Deus está sobre mim. Olha só, pelo que me enviou para pregar a libertação. Então, tudo que Cristo, inclusive a pregação de Jesus, era no poder do Espírito Santo. Jesus falava, Jesus pregava, Jesus agia, Jesus expulsava os demônios através do Espírito Santo. Jesus foi ungido, né, pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 10, versículo 38, nos fala disso. Vou ler aqui, Atos 10, 38. Olha só, mais um texto que confirma aquilo que eu falei, que o que Cristo fazia era através do Espírito. Olha só, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, através do Espírito Santo. Todas as obras de Cristo, não é porque Cristo era Deus, é óbvio, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas lembra disso, Jesus em nenhum momento ele usurpou, ele usou o ser Deus. Tanto que lá na cruz pediram para ele, né, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. E nada disso ele fez. Tudo que Jesus fez foi através do Espírito Santo. Ele fez para nos dar exemplo, fez para que nós aprendêssemos com ele. E é por isso que o Espírito Santo, tudo que acontece na vida da igreja acontece através do Espírito Santo. Tudo que você pensar que acontece na igreja, o crescimento da igreja, conversão, né, livramentos, né, curas, milagres, sinais, prodígios, acontecem através do Espírito Santo. Assim como a pessoa de Cristo, assim como Jesus. Né, na crucificação, também, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Olha lá, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivos. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Qual que é, quem é o Espírito eterno? Senão o Espírito Santo de Deus. E a ressurreição de Cristo, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo de Deus. Aquele que ressuscitou Cristo também, né, no último dia, nos ressuscitará. Teremos com ele um corpo de glória. Romanos 8:11. Coloca aí para a gente, pastor. Romanos 8:11. Olha só. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu queria fazer, como eu disse, esse paralelo
entre o ministério de Jesus Cristo e o ministério da igreja. Desde o novo nascimento, desde a nossa conversão, desde o nosso novo nascimento, da nossa regeneração, da nova vida que recebemos, nós somos guiados pelo Espírito, assim como Cristo. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, a nossa nova vida nos foi dada pelo Espírito Santo. Cristo foi cheio do Espírito Santo, eu e você também temos o Espírito Santo. Cristo pregava... Hã? Tanto que Cristo, né, quando morreu, ressuscitou, ele já tinha avisado que iria enviar o Consolador. Não foi à toa, não foi por acaso, não foi um presente, era uma necessidade o Espírito Santo para a vida da igreja. Notem que os apóstolos ali, né, os Pedro, os discípulos de Jesus, enquanto o Espírito Santo não desceu sobre aqueles homens, não veio sobre eles, né, o ministério ficou parado, estagnado, até que cumprisse ali, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né, desceu sobre eles o Espírito Santo e ali nasceu a igreja. Naquele momento, quando foram cheios do Espírito Santo, aqueles homens falavam em línguas que não eram as suas. Imagina só um rapazinho lá do interior de Minas Gerais, lá bem longe, lá falando chinês. Aconteceu no momento do Pentecostes. Através do Espírito Santo de Deus. A sombra de Pedro, só a sombra dele, onde passava, curava as pessoas. O Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quantas igrejas foram pregadas? Quantas viagens missionárias? Quanto aquele homem fez? Através do Espírito Santo de Deus. Tem algumas outras expressões que são usadas para definir aí a plenitude do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é usado, é uma forma de se referir a isso. O enchimento, né, do Espírito também é uma forma de falar da plenitude do Espírito Santo. O revestimento de poder, possuído pelo Espírito, envolvido, coberto pelo Espírito, todas essas são formas de falar dessa plenitude do Espírito Santo de Deus. Há algumas evidências daqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, que recebem essa plenitude, que é cheio desse Espírito, né? Intrepidez, ousadia. O que é intrepidez? Alguém sabe o que é ser intrépido? Hã? No caso ali, você nota que Pedro, né, quando falou, ele falou com intrepidez. Intrepidez é dominar bem determinada área que você está fazendo. Um cara que é uma pessoa que é um bom pregador, é uma pessoa intrépida, faz com desenvoltura, com naturalidade. Não é forçado, não é algo aprendido, não é algo que precisa ser esforçado, sabe? É algo natural, flui. Com intrepidez, a pessoa é intrépida, ela fala de algo que conhece, fala com conhecimento, fala com volume, fala com, como é que eu vou dizer? Com autoridade daquilo que está falando. Uma pessoa, quando é um bom jogador de futebol, ou qualquer área que ela é boa naquilo, ele pode se dizer que ele é intrépido, alguém que faz algo, que domina bem determinada situação, determinada área. Né? Ousadia foram dadas também aos discípulos de Cristo, com a descida do Espírito Santo de Deus. Autoridade. Alguém abre Atos, capítulo 3, versículo 6. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. O que é isso? Autoridade. Autoridade vinda da parte de Deus através do Espírito Santo de Deus. Pedro, mais uma vez, um homem iletrado, pescador, talvez ali, para mim, tem hora que eu me identifico muito com Pedro, o mais sanguíneo dos apóstolos, falava meio assim no rompante, né? Foi duramente admoestado por Cristo, né? Foi chamado, né? Arreda-te de mim, Satanás.
porque alguém que falava, alguém que era solto demais, desenvolto demais. E o próprio Pedro aqui, então, com essa autoridade vinda dos céus, fala com aquele homem: levanta e anda. A comunhão, que é tão necessária para a vida da igreja, como faz falta, né, a comunhão dos santos, como faz falta a gente repartir de fato as cargas, a gente cuidar de verdade uns dos outros, né? Domingo está tendo estudo aqui de manhã, domingo na escola bíblica, né, de uns aos outros. Como aquilo é importante, gente. Que tanto de verdade que tem ali, que quanto de coisa contém naqueles estudos que de fato a igreja precisa viver. Precisa entender, nós precisamos de fato entender o que é comunhão de verdade, como deve ser. É a gente olhar para Atos 2, do versículo 42 em diante, ali a gente vai ver a igreja viva do Senhor, como é que era aquela igreja, como é que acontecia as coisas ali. Isso é de fato comunhão. As pessoas tinham tudo em comum, né? Era uma só alma, uma só vontade, as pessoas pensavam da mesma forma, agiam concordemente. A gente precisa restaurar essa comunhão verdadeira. E isso só acontece através do Espírito Santo de Deus. Uma vida transformada, uma linguagem transformada. Eu já fui chamado a atenção algumas vezes pelo meu modo de falar, meu modo, né, de me expressar, por 2 vezes aqui na igreja, inclusive, 2 irmãos. Mas essas coisas vão mudando na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. A gente muda. Se não tem mudança, se você está aí dentro da igreja, se você continua, né, caminhando com Jesus e ninguém percebe mudança nenhuma, se você mesmo não olha para você e vê que mudou alguma coisa, tem alguma coisa errada. Tem que rever isso aí, tem que rever esse cristianismo, rever essa fé. Será que eu estou de fato na igreja, estou vivendo Jesus ou estou sendo só mais um religioso? Tem que ter mudança, a gente precisa mudar. Porque o Espírito Santo gera isso em nós. Nós temos, como diz o Luiz, nós temos provisão para isso. Nós temos as ferramentas necessárias para isso no Espírito de Deus. Um homem comum, um homem natural, não consegue se livrar da sua velha natureza, não consegue se livrar, né, dos seus velhos modos de agir, de falar, de pensar. Mas nós podemos, através do Espírito Santo de Deus, né, manifestar louvor, gratidão ao Senhor, né, entender que de fato tudo vem das mãos de Deus, tudo é dele, por ele e para ele. É sermos submissos. Efésios, esse texto eu gostaria de ler com os irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Vou ler a partir do 20, tá? Dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Isso aqui eu gostaria de falar um pouco desse sujeitar uns aos outros. O que seria isso, né? De que maneira, onde entra de novo a comunhão? Eu primeiro preciso me sujeitar a meu Deus, sujeitar ao meu Senhor, sujeitar à vontade dele, saber quem ele é, conhecer quem é Deus, né? Conhecer as vontades de Deus, os mandamentos de Deus, o que Deus requer de mim, o que Deus quer para mim, o que Deus... Né? Como eu disse, a gente está falando aqui a respeito de uns aos outros. Tem uma passagem na Bíblia que diz para a gente preferir uns aos outros em honra. Né? Tem uma frase, até na camisa do seminarista Davi, que ele foi com ela no último encontro de jovens, lá, e eu gosto muito daquela frase, está escrito assim: farinha pouca, o meu irmão primeiro. Né? Sujeitar uns aos outros, colocar o outro acima de você. Ah, mas não é possível, eu não posso, como é que eu vou colocar alguém acima de mim? Eu preciso ser mais importante. Olha o que Jesus fez. Quem desse mundo é mais importante que Jesus? Quem pisou nessa terra que era mais importante do que Cristo? O Verbo vivo, o Verbo que se fez carne, o Senhor Todo-Poderoso, desceu do céu, se humilhou, lavou os pés daquele que o traiu. Quem mais se sujeitou senão Jesus Cristo? E como a gente já falou anteriormente aqui, o Espírito Santo de Deus nos dá essa possibilidade, nos dá
essa oportunidade até. Terminando já, irmãos, a gente está falando da plenitude do Espírito Santo de Deus. A gente tende a pensar que a plenitude do Espírito Santo de Deus é algo, como é que eu vou dizer, muito além do que de fato a gente tenha. A gente acha que plenitude do Espírito é quando alguém, né, se diz cheio do Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas ou profetizar. Eis que te digo, para lá, para cá, fala isso, fala aquilo. Deus mandou te dizer isso, irmão. Deus mandou te dizer aquilo, irmão. Deus mandou fazer isso, irmão. Deus mandou fazer aquilo. Ou, né, as pessoas, sei lá, fazerem movimentos estranhos, mexerem o corpo de forma involuntária. A gente pensa, ou talvez até dom de cura, alguém que cura outra pessoa, que ora por outra pessoa, essa pessoa curada, alguém que ora ali e algum demônio manifesta e é liberto. A gente acredita que essa pessoa tem de fato a plenitude do Espírito Santo de Deus. Isso é um entendimento errado. Muito errado. Muito errado. Eu e você, falando em línguas estranhas ou não, operando sinais e maravilhas ou não, se somos crentes em Cristo, se temos vivido de fato uma vida nova com o Senhor, nós temos a plenitude do Espírito Santo. É isso que eu gostaria de que você entendesse. Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Correto? Se Deus é onipresente, Deus está aqui. Não está? Você acredita nisso? Deus está aqui. Tem alguém orando lá numa caverna, lá no Afeganistão. Deus está ali. Ou não? Sim ou não? Os países vizinhos que nós temos aí que estão sofrendo com fome, com guerra, estão sendo perseguidos, as igrejas sendo fechadas, padres sendo atacados. Deus está ali ou não? Agora eu te pergunto, Deus está aqui, mas está aqui é um pedaço dele? É uma fração de Deus que está aqui? Como é que Deus está aqui? E como é que Deus está lá? Isso você consegue compreender, certo? Deus está aqui 100% aqui, Deus está lá 100% lá, e onde quer que esteja, Deus está ali 100%. Correto? Se eu e você, o Espírito Santo, lembra que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Tem propósito definido, né, tem uma função definida, mas ele é Deus. Se Deus que está aqui, 100% aqui, é o mesmo Deus que está 100% lá na caverna, lá no Afeganistão, o Espírito Santo de Deus que está em mim, que está em você, é uma fração? João 3,34 diz assim, quer ver? Eu vou ler com vocês aqui, ó, que fala que Deus não nos dá o Espírito por medida. Olha só que coisa interessante. João 3,34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Certo? Está escrito aqui. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Agora, eu tenho uma fração do Espírito Santo de Deus? Se o Espírito Santo é Deus, se Deus é completo onde quer que ele esteja, o Espírito Santo de Deus também é completo onde quer que ele esteja, não é? Se o Espírito Santo de Deus é completo onde quer que ele esteja, eu e você temos a plenitude do Espírito Santo. O problema é que a gente, por não compreender essas coisas, por não entender de fato o que significa a plenitude do Espírito, a gente sai muitas vezes andando atrás de coisas que são muitas vezes invenção de homens. A gente deseja algo, a gente busca algo, a gente anela algo, a gente vive, corre atrás de algo que já nos foi dado. Entende? Nós temos a plenitude do Espírito Santo. Tudo que foi falado a respeito do Espírito Santo aqui, eu e você temos.
Por que então a gente não consegue viver como Cristo viveu? Por que então a gente não consegue fazer o que os apóstolos faziam? Ou até bem pouco tempo atrás, outras pessoas aí que vocês podem até citar, John Wesley, Billy Graham, essa turma toda que a gente gosta de citar nos púlpitos, livros que escreveram e tal. Por que eu e você não vivemos as mesmas coisas que esses homens viveram? Alguém vai dizer, porque aquilo era para determinada época, porque precisava ser assim, assim, assado, era assim que precisava ser. Será? Deus não mudou. Mudou. O homem também continua sendo tranqueiro, não continua? Por que então nós não vivemos essas coisas? Se temos a plenitude do Espírito em nós. Meus queridos, como a gente disse no estudo aqui, nós somos capazes de entristecer o Espírito Santo, nós somos capazes de sufocar o Espírito Santo, nós somos capazes de apagar o Espírito Santo de Deus. E por isso que a gente não vive essas maravilhas que o Espírito é capaz de fazer nas nossas vidas. Temos ele na plenitude, ele está em nós. O problema é que a gente não dá espaço para ele trabalhar nessa plenitude. A gente não deixa. Lembra da carne que milita contra o Espírito? Tem algumas batalhas que a carne ganha, não tem? Vamos ser honestos, tem ou não tem? Mais até do que a gente gostaria. Entende? O que a gente precisa é dar lugar para que o Espírito Santo de Deus faça o que ele sabe fazer. Por que Cristo curava? Por que Cristo libertava? É lógico, Cristo era Deus, era. Mas nada do que ele fez no poder de Deus, ele fez através do Espírito Santo de Deus. Aí você para de olhar para Jesus, então, você está falando um padrão muito alto, vamos falar de Pedro, de Paulo. Olha o que esses homens fizeram. João, o cara foi colocado dentro de um óleo quente para ser fritado, lá cozido, e não morreu. Porque tinha o Espírito Santo. Esses homens davam espaço, davam lugar para o Espírito Santo de Deus agir. E é disso que a gente está precisando, dar lugar para o Espírito Santo de Deus agir. Nós temos focado muito nas diferenças, na diferença da doutrina da igreja presbiteriana, com a diferença da doutrina da igreja quadrangular, da doutrina da batista, disso aqui, temos focado nas diferenças. No meu modo de pensar que é diferente do Paulo, de agir que é diferente do outro, diferente disso. Eu falei na igreja do pastor Jefferson, a última vez que preguei, que quando houver qualquer impasse, quando houver qualquer dúvida, quando houver qualquer divergência, a Bíblia tem que ser o juiz. Se somos crentes, eu e você, somos irmãos em Cristo Jesus, podemos divergir? Podemos. Mas quando a divergência for grande demais, quando o atrito for grande demais, a palavra de Deus tem que ser o juiz, ela tem que ser o árbitro, ela tem que falar se está certo ou não. Não é o eu penso, o eu acho, o eu acredito, é o que a palavra diz. É nos voltar para aqui, quando a coisa tiver dessa diferença, para acabar com essas diferenças, a gente precisa viver a comunhão de verdade, olhar no olho do outro irmão e sentir que é verdade quando você pergunta, como é que você está? Você está bem? Quando você dá um bom dia. A gente precisa restaurar essas coisas, isso é ser igreja. E temos a capacidade para isso, porque temos o Espírito Santo de Deus, na sua plenitude. Lembra disso? Quando falar de plenitude do Espírito Santo, mas eu quero ser cheio, eu quero viver o Pentecostes, eu quero aquilo, né, aquela coisa toda. Você tem o Espírito Santo de Deus, dá lugar para ele agir. O Pentecostes aconteceu uma vez só. E mesmo assim, durante a história, você vai olhar para ao longo da história e vai ver grandes homens que fizeram grandes obras. E fizeram como? Através do Espírito Santo de Deus. Esses homens entendiam que tinham a plenitude do Espírito Santo. Mas deram lugar para ele agir. Nós temos o maior poder do mundo, o dínamos, né? Aquela dinamite de Deus dentro de nós. Mas a gente está sufocando, está guardando. Vai enlatando o Espírito, vai compartimentando. Sabe, nessa área aqui, isso não atua, não. Aqui é comigo. Aqui não, ali não. E aí não vive.
a plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu falo isso com muita dor no coração, porque isso tem dói demais em mim, porque eu sei o quanto eu tenho negligenciado a obra de Deus da minha vida, aquilo que Deus me chamou para fazer. Então a gente precisa dar lugar para o Espírito Santo de Deus agir. A gente precisa deixar ele fazer. A gente costuma ter. Agora eu vou falar de mim, né? A gente tem a casa própria, é o sonho de muitos brasileiros, de muitas pessoas e tal. A gente com muito suor, graças a Deus temos lá a nossa casinha quitada, não deve mais um centavo lá, graças a Deus, está lá. Somos gratos pelo que temos, né? Mas aí você começa a trabalhar avisando uma casa. Eu quero uma casinha assim, eu quero uma casinha assada. Eu tenho um carro, o carro me leva para onde eu quero, vou para ali, vou para aqui, mas eu começo a trabalhar, me esforçar, correr atrás, eu quero um carro melhor, eu quero isso melhor, eu quero aquilo melhor, certo? Nada disso está errado, tá, Paulo? Não tem nada errado nisso, eu querer melhorar de vida, querer crescer. O problema é que essas coisas passam a ser o foco da nossa vida. A gente vai atrás dessas coisas e deixa Deus de lado. Chega em casa cansado, né? Igual eu cheguei correndo agora ali, cansado do serviço, e aí, em vez de você pegar a Bíblia e ler, pegar um livro, ler, aí você senta em frente à televisão, ou pega o telefone, vou ver uma série aqui, aí vê 3, 4 episódios lá de 40 minutos de uma série e não consegue ler 10 minutos da Bíblia. Né? O tempo para orar, quando ora muitas vezes, é porque está num grupo de oração, oração pelo Brasil. Aí ora 15 minutos por dia. Tá ótimo. É isso que a gente tem feito. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas eu queria que você saísse daqui nessa noite entendendo isso. Você tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus Cristo, seu mestre, também teve. Assim como Jesus Cristo nasceu do Espírito, pregou pelo Espírito, curou pelo Espírito, ressuscitou pelo Espírito, eu e você também vamos experimentar essa realidade. Mas assim como Cristo fez, a gente precisa dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Saia daqui hoje com essa certeza. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua plenitude. Você tem o Espírito Santo, não duvida disso. Você tem capacidade, você pode negar a si mesmo, você pode tomar a sua cruz, você pode carregar, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E quando tiver difícil, quando tiver ruim, tiver pesado, vem para cá. Aqui tem um monte de gente que tem também o Espírito Santo de Deus, que estão muitas vezes sofrendo igual você está, na dificuldade que você está, mas que vai andar junto, que vai te ajudar a carregar o fardo, que vai orar por você, que vai orar com você, que vai se preocupar com você. Vem para cá, gente, estou falando de vida nova, mas para cá a igreja. Mas se quiser vir para a vida nova, melhor ainda. Estaremos aqui de braços abertos para te receber, mas saia daqui com essa certeza, você tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém? Paulo falou algo bem interessante, eu tinha até pensado nisso.